Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é João Morgado e sejam bem-vindos ao Politicamente. Este podcast vai servir para eu opinar sobre vários assuntos da política nacional e internacional, ao mesmo tempo que vou tentar passar para vocês alguns dos conhecimentos que tenho adquirido no meu curso de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior. Quando se tratar de questões teóricas da ciência política e das relações internacionais, tentarei ser o mais imparcial possível. Mas, no que dirá respeito a questões de opinião, deixo já esclarecido que me considero uma pessoa de centro-direita e que sou militante do Partido Social Democrata. Feita a salvaguarda e seguindo aquilo que foram as sugestões de muitos dos que me incentivaram a gravar isto, irei falar um pouco sobre o que é a esquerda e a direita. Irei tentar. E tentarei também fazer uma primeira abordagem aos partidos portugueses. E como eu sou péssimo com tecnologias e não sei fazer aquelas animações bué da fixe para tornar isto menos secante, vou tentar ser breve e pouco maçador. Mas caso fiquem com alguma dúvida ou queiram saber mais sobre o que eu estou a falar, vou deixar alguns links na descrição para vídeos, artigos científicos e até para livros. Mas mesmo assim, se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para mandar mensagens ou com as vossas questões, bem como sugestões sobre assuntos que queiram que eu aborde. Vamos lá então, uma breve e rápida, e espero que completa, distinção daquilo que é a esquerda e a direita. Todas as pessoas que vocês vão ouvir a falar sobre o assunto vão começar por dizer que isto é um conceito, ou são conceitos que surgiram na Revolução Francesa de 1789 para distinguir, dentro da Assembleia Nacional Francesa, aqueles que eram apoiantes do rei, do regime monárquico, daqueles que eram contra o rei, que eram contra o regime também. Os favoráveis ao regime ficavam, portanto, à direita e eram vistos como conservadores, porque queriam conservar o regime. Por sua vez, à esquerda estavam os apoiantes de uma reforma profunda, uma revolução, os revolucionários. Desde então, e com o evoluir dos tempos, os termos foram se adaptando às várias realidades, aos contextos geográficos e geografias diferentes. Naquela época, a esquerda e a direita tinham preocupações diferentes, mas aquilo que mais os distinguia era o facto de quererem manter ou alterar o regime. Mas hoje em dia os conceitos são utilizados para mais para uma organização dos espectros políticos e menos pela sua essência. Por exemplo, existem partidos liberais, progressistas e conservadores à esquerda, o Bloco de Esquerda, ou o Partido Comunista Português, o Partido Comunista que é bem conservador, e o Bloco de Esquerda que gosta muito das liberdades e preza as liberdades pessoais dos indivíduos, bem como partidos com grandes preocupações sociais e até revolucionários à direita. Agora não falo tanto a nível nacional, mas, por exemplo, há o Partido Nacional Renovador, o PNR, é bastante revolucionário e pretende até o próprio Chega, André Ventura, tem defendido uma quarta república. Portanto, os partidos revolucionários que eram considerados partidos de esquerda hoje estão também à direita, também os à esquerda, e partidos conservadores que estavam à direita estão hoje também à esquerda. Também com os diferentes problemas sociais e económicos com que nos deparamos, estas questões da esquerda e da direita prendem-se com o poder do Estado cada vez mais. Deixou de ser o poder do régio, passou a ser o poder do Estado. Deve o Estado intervir muito ou pouco na economia e deve o Estado controlar muito ou pouco a liberdade dos cidadãos. A esquerda e a direita, antes simplificadas por uma linha, passaram a ter representadas num gráfico, dada a complexidade e a variedade de opções e colocações ideológicas, tanto mais acima, como mais para a esquerda, como mais abaixo, mais para a direita. De uma forma também simplificada, quanto mais para a esquerda formos, temos um Estado que mais controla a economia, com uma cada vez maior intervenção no mercado, sendo o Estado proprietário de empresas, aquelas empresas consideradas estratégicas. E aqui agora, vamos pegar num caso atual, o caso da TAP. Há quem considere a TAP uma empresa estratégica ou importante que deva ser assegurada pelo Estado.
Estas pessoas tendem a estar mais à esquerda daquelas que não a consideram. Não quer dizer que estejam de esquerda, mas tendem a estar mais à esquerda daqueles que não a consideram uma empresa importante. E essas pessoas que não a consideram uma empresa importante, que estão mais à direita, acreditam e defendem que deve ser um privado a prestar aquele serviço. Tudo bem. Não há nada de mal com uma forma de ver as coisas ou com a outra. E agora na linha vertical, aliás, quanto mais para cima formos na linha, temos um Estado que controla cada vez mais a liberdade individual de cada cidadão, até chegarmos a um Estado autoritário, onde à direita teríamos um Estado fascista e à esquerda teríamos um Estado comunista, com o caso da União Soviética. E por sua vez, quanto mais para baixo formos na linha, temos um Estado mais liberal, que pouco interfere na esfera privada do povo. Eu não irei entrar hoje em pormenor naquilo que são as ideologias políticas, mas porque acho, aliás, que antes de falarmos sobre isso temos que aprofundar um pouco aquilo que vemos como sendo a democracia e o pluralismo. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de falar e que em conversas com outras pessoas me têm mencionado, que é o facto de haver, em Portugal, pessoas que consideram que a esquerda é boa e a direita é má. O facto de uma pessoa se colocar mais à esquerda ou mais à direita resulta de uma ambição pessoal que essa pessoa tem para a sociedade. Aquilo que seja um sonho ou uma vontade que nós temos de aplicar aquilo em que acreditamos na sociedade. O debate dessas ideias deve ser fundamentado naquilo que são as ideias e não a pessoa. Ou seja, eu não vou para um debate dizer isso que tu acreditas é estúpido e tu és um burro, ou tu és um parvo por pensar assim. As nossas crenças, portanto, aquilo em que nós acreditamos e aquilo que nós defendemos resulta de uma experiência, seja ela boa ou má, ou de uma experiência que nós vivemos ou que vimos outros viver, ou pelo contrário, de uma experiência que não vivemos, ou que vivemos ao contrário, e uma experiência que nos dá uma visão negativa do caso. Isto é um bocado confuso, mas lá está, esses ataques à pessoa, por ela pensar de forma diferente de nós, fazem uma confusão do catano, meu. Acabam por ridicularizar mais a ideia, a ideia não, a ridicularizar-vos a vós próprios do que a ideia do que o outro defende, que é isso que pode e deve ser ridicularizado no caso de não concordarmos. Outra questão que me parece que convém explicar melhor é que não é só a esquerda que se preocupa com as causas sociais e do meio ambiente, ou até com a própria democracia, porque nós ouvimos nos discursos do 25 de Abril, tão recentes e tão frescos ainda, pelo amargor para certas pessoas que foram chamadas de fascistas por não quererem a celebração no 25 de Abril, na Assembleia da República. Ouvimos o PCP e o Bloco de Esquerda a encherem a boca com a democracia e o 25 de Abril. É importante não esquecer que o Partido Comunista defende países ou regimes em países comunistas, estados onde há pessoas a passar fome por culpa dos seus governos, caso da Venezuela e da Coreia do Norte, e muitos em África que nós nem sequer conhecemos. E temos um bloco de esquerda que tanto se vira para um lado como se vira para o outro. Estamos todos a tentar bem perceber o que é a ideologia, porque nós, quando falamos em partidos, convém conhecermos as ideologias, porque as ideologias ajudam-nos a compreender mais ou menos determinado assunto, onde é que o partido se colou. É uma reflexão que iremos fazer mais à frente, porque já vamos aqui com muito tempo e eu ainda queria falar de outra questão. Espero bem que vocês não desliguem isto também, que eu espero não ser muito chato. Em relação aos partidos nacionais, e a outra coisa depois que iremos abordar mais à frente, que é a questão da abstenção, existem em Portugal 24 partidos inscritos no Tribunal Constitucional. Quer isto dizer que 24 partidos recolheram assinaturas de 7.500 pessoas. Cada partido tem, para ser oficial, tem que ter 7.500 assinaturas. E esses partidos estão autorizados a concorrer a todas as eleições, exceto as presidenciais, porque é óbvio que quem concorre às eleições presidenciais são pessoas e não partidos. As pessoas que concorrem podem concorrer com o apoio dos partidos ou não. É uma escolha pessoal. E dos próprios partidos, se apoiam ou não uma candidatura. Há um caso excepcional,
e estes tornam-se mais difícil de contabilizar, que é o caso dos grupos de cidadãos ou movimentos independentes. Pois estes só concorrem às eleições autárquicas e pode haver num município vários movimentos independentes, numa freguesia vários movimentos independentes, o que se torna muito difícil fazer uma contabilização, mas ela existe. Nesta lista de 24 partidos, existem partidos para todos os gostos. E, portanto, aquela malta que diz que não vai votar porque não se identifica com nenhum, eu acho pouco provável que não se identifiquem pelo menos um. Ou que nem se identifiquem a 100%, também eu sei pessoas, não me identifico 100% com um, nem com outro. Eu vou tentar então depois, mais à frente, conforme as dúvidas que vão tendo e conforme aquilo que vai sendo as manifestações da opinião dos partidos e olhemos para os programas e tudo mais, fazer esta análise para vocês, vá lá, tentarem perceber o que é que os partidos defendem e até vocês próprios o que é que defendem. Depois também houveram muitos partidos que já foram extintos. Existem coligações de partidos, ou seja, são partidos que se juntam para concorrer a eleições. Acontece, acho que os partidos que mais vezes se juntaram para concorrer a eleições, tanto legislativas como europeias, como autárquicas, foi o CDS-PP e o PPD-PSD, porque são os partidos que naturalmente se encontram mais à vontade e o seu eleitorado se encontra mais à vontade para estar junto e debater ideias que não são, muitas vezes, não são muito divergentes. Nesta lista de 24 partidos eu vou-me focar nos 9, que eram 10, mas são só 9 que têm representação parlamentar, que é o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Pessoas, Animais e Natureza, não o Partido dos Animais e da Natureza, como muita gente lhe chama, o Centro Democrático Social, Partido Popular, CDS-PP, o Partido Ecologista, os Verdes, o Chega e o Iniciativa Liberal, ou a Iniciativa Liberal, nunca sei bem como tratar o partido, se por o Iniciativa Liberal ou a Iniciativa Liberal. Havia no início os 4 grandes, que foram os fundadores da nossa democracia, o partido PPD-PSD, o CDS-PP, muita gente não gosta, mas foi um partido, aliás, era um partido de jovens. O fundador do CDS-PP, o Dr. Freitas do Amaral, era dos mais jovens líderes partidários na altura, depois de 25 de Abril, e tinham nomes de pessoas muito importantes na nossa área da ciência política e na área do direito, e custa-me um bocado ouvir as críticas que fazem aí ao CDS, dos PEDs e tudo mais, porque o CDS tinha uma linha. Também é verdade que se foi perdendo muito essa linha e a Constituição Crista do CDS tornou-se um partido catch-all, é um partido que tenta virar para as massas para captar votos e perdeu um pouco da sua essência, mas o CDS tinha ideias concretas, específicas da democracia cristã, muito baseadas naquilo que era a democracia cristã na Alemanha, na Dinamarca e que se perdeu muito. Nestes 4 grandes partidos depois incluiu-se o Bloco de Esquerda, que foi uma junção de partidos, um bloco. Portanto, o nome é muito intuitivo. Vários partidos, depois também partidos que tinham causas específicas, de vez que acabaram por se juntar num bloco que os pudesse facilitasse a sua entrada no Parlamento e que é facto que eles conseguiam representar-se uns aos outros muito facilmente e fazer a sua voz ser ouvida no Parlamento. Eu acho que é importante termos também partidos que se foquem nestas causas, e tal como é importante um partido ecologista aos Verdes, um PAN. Mas atualmente já não se pode falar nestes 4 grandes, nem 5 grandes, pois temos visto sondagens ultimamente que o Chega tem ganho proporções exorbitantes, e no Alentejo então tem atingido muita força. Havia uma sondagem que eu já não me lembro de que fonte é que era, mas que o Chega era o segundo partido mais votado em Porto Alegre, passava à frente do Partido Social Democrata. Entretanto saiu uma Eurosondagem que já não colocava o Chega na linha dos 9 qualquer coisa, mas já metia o Chega nos 4% e metia o PSD nos 29%. Mas pronto. E pelo contrário, grandes partidos destes fundadores da nossa democracia, como o CDS-PP, como eu já referi, e o Partido Comunista Português,
estão a perder cada vez mais eleitorado. Eu, nas eleições legislativas do ano passado, eu estive a fazer campanha pelo PSD aqui no município de Abrantes e no distrito de Santarém, mas mais no distrito, aqui no município de Abrantes. E fui num dia ao mercado das Moriscas, e as Moriscas aqui em Abrantes é uma freguesia que sempre foi muito comunista. Até 2017 o presidente junto era do Partido Comunista, ou da CDU, pronto. E as pessoas que vendiam lá no mercado, tanto dali das Moriscas como de municípios aqui à volta, como vinham de Bação, até de Nisa, do Gavião, havia pessoas que assumiam que eram da CDU quando andávamos em conversa com as pessoas e que estavam muito desiludidas com o PCP, porque não queriam que o PCP estivesse aliado, entre aspas, ao PS, e que o camarada Jerónimo já estava muito velho e devia dar lugar a outros. Os meus amigos, a perpetuação no poder, já foi com o Dr. Álvaro Cunhal também, é uma coisa comum nos partidos comunistas. Aliás, um dia ainda gostava de perceber como é que funciona o Partido Comunista Português, por tudo o que se passa lá dentro. E o Partido Socialista também é igual, eles fecham-se numa bolha e cá para fora são todos amigos, mas lá dentro não acredito que seja. Pelo menos no PSD as pessoas andam à porrada e toda a gente sabe cá fora. Não escondemos nada a ninguém. Mas pronto, depois desta estafa muito teórica, mas eu acho que foi importante, acho que podemos ficar por aqui, não é? Vou deixar espaço noutros episódios para comentar o estado da nossa política nacional e para me focar também na política internacional, que hoje não falei nada naquilo que é a minha visão. Também noutros episódios depois irei desenvolver conceitos que considero que sejam importantes para que todos nós, tanto vocês como eu, depois possamos debater aquilo em que acreditamos. Porque eu gostava depois de convidar alguns de vocês a participar também e até entrevistar pessoas, amigos e tudo mais que tenham posições e opiniões diferentes da minha, para fazermos um bom debate de ideias. Se vocês chegaram até ao fim, obrigado por isso. Mais uma vez mostro-me disponível para clarificar alguma dúvida que tenham. Sintam-se à vontade para me chatear. Adeus e até à próxima.